E nós vamos acompanhar aqui pelo YouTube. Quem tiver conosco, quem quiser acompanhar, é só colocar aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet. É só colocar aí, não tem problema nenhum. Primeira hora, Band RS, primeira hora, e você tem aí a nossa imagem e o nosso acompanhamento da chegada do avião trazendo o presidente Bolsonaro, né? Presidente, não tem essas. Já expliquei várias vezes aqui que um político, um homem público, sempre deve protocolarmente ser tratado pelo cargo mais importante que ele ocupou na sua carreira. Isso é uma regra protocolar. Então você pode chamar assim o Bolsonaro de presidente, assim como se chamava o presidente Lula, a presidente Dilma. Não tem nada o presidente Sarney, o presidente Temer. É normal isso aí, é protocolar, normal, não tem nada de mais nesse tratamento. Não é ex-presidente, é presidente. É um tratamento formal e informal. Não tem. E estamos acompanhando aí o repórter Túlio Amâncio tá falando, tá dando mais informações aí sobre a chegada. Ele está do lado de fora do aeroporto de Brasília. Vamos ver o que ele está dizendo aí. Nada é por acaso. O que aconteceu hoje? A princípio, o novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal não seria apresentada hoje. Mas como tem Bolsonaro chegando, os holofotes estão todos voltados a ele. A informação que eu tenho do Ministério da Fazenda e do próprio governo é que eles decidiram apresentar isso hoje justamente mais cedo, por volta das 10 horas da manhã, para tirar um pouco o foco do ex-presidente Bolsonaro, para dividir o noticiário. Então, reforço, nada é por acaso. Esse arcabouço fiscal, essa regra fiscal sendo apresentada hoje às 10 horas da manhã, tem como intuito também, claro, além de evidenciar esse programa, trazer à tona, tirar todas as dúvidas, tirar também um pouco os holofotes do ex-presidente Bolsonaro, que desembarcou. Está aí o repórter Túlio Amâncio dando informações. Por enquanto, a única, digamos assim, a única novidade, o único fato que por enquanto nos interessa é que o avião pousou. O avião pousou, mas o Bolsonaro está dentro do avião, ainda não desceu. Então, os repórteres estão na sua obrigação ali de dar seus relatórios, esperando o momento culminante, que é a passagem dele, a entrada dele no aeroporto. E como ele irá se deslocar até. Eu não sei para que lado ele vai, eu não sei qual é o prédio que ele dali ele vai para onde? Ele vai para a casa de alguém? Eu sinceramente não tenho o roteiro do presidente aqui. Não, ele chega. Aí haveria um desfile de carro aberto, não é isso? Tá programado. Eu não tenho, então eu não sei. Não. A ideia inicial, Rogério, era o ex-presidente ser recebido pelo público, tá, no aeroporto, mas por medidas de segurança, porque é um grande... Tem vários voos lá, chegando a todo momento e partindo, e para não atrasar a vida de ninguém, as forças de segurança acharam por bem que não. Que ele vai sair, vai ser escoltado até o partido. A Polícia Federal que vai cuidar da segurança dele, até onde eu sei. Tá? E ele está previsto que ele fale, se falar, no partido. Mas como o Túlio falou ali, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é incontrolável nisso aí, né? Ele pode resolver falar com o pessoal e acabou. Acho que impedir ele de falar, não podem, né? Ele não tem mais, como se dizia antigamente, aquele público cativo que era o do cercadinho, né? Ele não tem mais agora. Estão esperando o Bolsonaro fora, fora do aeroporto. E não se sabe agora, né? Diz que tem eleitores que foram mobilizados para recepcioná-lo no aeroporto de Brasília, que é o aeroporto JK.
E pode até ter uma motociata, ninguém sabe direito a programação, a verdade é essa, né? Não temos aí. A segurança, sim, a segurança tem 500 policiais envolvidos na segurança, que eles dizem que é para não facilitar a ação de baderneiros. Mas não há nenhuma previsão de baderna. Não há nem... Agora, do interior do aeroporto, a repórter Gabriela Veras está fazendo mais um boletim de lá. Vamos ver o que ela está dizendo. Bolsonaro e uma equipe do Corpo de Bombeiros acaba de entrar no hangar também. Então a expectativa é que ele já tenha chegado ali à área dos hangares, né? Exatamente para ser recebido aí pelo assessor e também pelo Corpo de Bombeiros, caso precise, né? Então a movimentação por lá é grande inclusive de policiais militares, né, que devem fazer essa escolta, policiais federais também. Então essa movimentação está por conta de lá exatamente, ele que deve desembarcar pelo hangar, não aqui pelo desembarque internacional. Vale lembrar que daqui, né, Cassius, como a gente vem falando desde o começo aqui da nossa programação, daqui ele segue em direção ao PL, a sede do PL, como o Túlio Amâncio disse, está lá já pronto, né, para essa chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, então, a informação da Gabriela Veras que nós queríamos. Ele desembarca, ele não sai pelo saguão da área internacional, ele vai desembarcar num hangar. E de lá segue para a residência do presidente Valdemar Costa Neto, que era onde nós queríamos... A sede do partido. A sede do partido. Eu vi que tu questionou assim, onde é que ele vai ficar em Brasília? Ele tem residência em Brasília, né? Sim, tem, claro. Além de ter uma casa alugada pelo PL, que eu acho que é onde está morando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o Jair Bolsonaro tem residência em Brasília também. Não sei se tem. Tem. Não sei Pelo menos na declaração dele de candidato tem. Bom, pode ter um apartamento, pode ter comprado um apartamento, não tem problema nenhum. Então, provavelmente, ele volte para o seu apartamento, ou o partido tinha alugado uma casa para ele, né? O PL tinha alugado uma casa para ele, mas no momento, então, era a informação que nós queríamos, as informações atuais. Ele desembarca num hangar, já tem bombeiros lá, num hangar lá do aeroporto, e de lá segue para a sede do PL, que é o partido dele. Sede nacional do PL na capital federal. E ele deu uma frase: não vou liderar oposição coisa nenhuma. Dá para entender isso aí, né? Sinceramente, não dá para entender. Ele tem uma liderança. O Bolsonaro, queiram ou não, e até ele mesmo pode não querer, o Bolsonaro fez uma coisa que... Isso é indestrutível. Uma coisa não. Tem me parece, dois fatos políticos importantíssimos já incorporados à biografia do Bolsonaro e que jamais será afastada. Primeiro, ele fez uma direita não ter vergonha de ser direita. Porque, aliás, eu nunca tive vergonha de ser direita, mas havia um constrangimento pela pressão psicológica da esquerda. A esquerda criou um discurso que ser de direita é ser fascista, coisas assim, né? E criou isso aí, e num povo ignorante como nós, a coisa pegou. Mas o Bolsonaro despertou isso aí. Hoje as pessoas têm orgulho em dizer que são de direita, graças ao Bolsonaro. E outra, o amor à bandeira do Brasil. São duas coisas indiscutíveis. Você pode discordar, mas são duas coisas que o Bolsonaro conseguiu plantar. A bandeira do Brasil, o patriotismo e ser de direita. São coisas que estavam aí amortecidas. E ele realmente... ele plantou isso aí. Então isso aí ninguém tira dele. Agora ele dizer que não quer liderar a oposição coisa nenhuma, bom, aí é a opinião dele. Ele está abrindo caminho para outras lideranças que se revelaram, sim, durante o seu mandato. Lideranças como, talvez a mais importante de todas,
o Tarcísio de Freitas, seu ministro. Ninguém sabia quem era o Tarcísio. O Tarcísio era uma pessoa desconhecida do grande público. Hoje todo mundo conhece, tanto que ele se elegeu governador de São Paulo. Então é um nome forte. É um nome forte. E tem outros nomes que necessariamente não são bolsonaristas, porque é importante que se diga aí. A direita brasileira não é formada por bolsonaristas. A direita brasileira é formada também por bolsonaristas. Eu vou dar um exemplo de 2 líderes de direita que surgiram nos últimos anos. Sérgio Moro, indiscutivelmente, hoje é uma liderança da direita. Mas eu não sei se o Sérgio Moro é bolsonarista. Deltan Dallagnol, outro nome que está se revelando. E será uma das grandes lideranças da direita brasileira. Direita liberal. Não significa extrema direita. Então, esse nicho de direita, e aí você coloca extrema direita, você coloca liberais, neoliberais, etc, etc, etc. Você coloca nesse nicho aí. E que mais do que tudo isso que eu disse, direita, extrema direita, liberais, etc., eles são anti-PT, eles são anti-burrice, eles são anti-atraso. Porque queiram ou não, sem qualquer paixão, o PT continua lá nos anos 80, 1980, com ideias absurdas, barrocas, sobre crescimento econômico, sobre tirar o país da pobreza. São conceitos totalmente superados. Nós estamos em pleno século XXI e o PT tem suas amarras, vamos usar a palavra da moda, tem a sua ancoragem ideológica lá nos anos 1980. É isso, eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui, estou apenas conversando com vocês. Então, hoje a direita brasileira está muito mais identificada com o século XXI, porque entre elas tem o empresariado, tem liberais modernos. Esse nicho da direita brasileira hoje está muito mais atualizado do que a esquerda, que continua, como eu disse, presa. Vejam quem são as lideranças de esquerda e quem são as lideranças de direita no Brasil. Por aí vocês mesmos, sem qualquer paixão, sem filiação político-partidária, vocês verão quem são os nomes que surgem na direita brasileira, como, por exemplo, como eu citei, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador Zema, eu nunca sei o primeiro nome do Zema, pô. O Romeu Zema. Aqui, ó, para acabar. Lembra de Goiabada e Queijo, que é Minas? É. Romeu Zema. Ou lembra do Romeu e Julieta de Shakespeare? Romeu e Julieta, eu estava me lembrando mais do Romeu Tuma, que também tem 4 letras só também. Exatamente. Mas tudo bem. O Romeu Zema. Então, esses são nomes que estão surgindo aí. Tarcísio, Romeu, Sérgio Moro. Então, esses nomes são nomes novos, que surgiram agora, no século XXI. E qual o nome do PT que surgiu no século XXI, à exceção do André Janones? Vejam bem, eu quero que vocês façam essas comparações comigo. André Janones é líder da esquerda. Veja quem é André Janones. Olha o que ele fez aí. Olha o que ele fez. Provocação do mais baixo nível. Com consentimento, com o aval da esquerda. Cite um nome da esquerda brasileira do século XXI, tem nenhum. Não tem nenhum. E aí você vê a quantidade de liderança. Olha esse jovem aí, o Nicolas Ferreira. Esse é um jovem. O Marcel Van Hatten. O Tenente Coronel Zucco. São todos nomes do século XXI. São lideranças que estão aí. O deputado Sanderson. São nomes que estão despontando neste século. Todos com pensamento liberal, de direita, e anticomunista, claro, né? Anticomunista. É apenas
Estou fazendo uma constatação com os nossos ouvintes aqui. Vamos ver se tem alguém depois das 7 que está falando conosco aqui. Vou pegar aqui depois das 7. Bom dia. Aqui botou só bom dia, Mendelski. Num país em que um ministro do Supremo não consegue responder uma simples pergunta, ministro, o que me compensa? A resposta já está dada. Joubert Martins, Curitiba, com ar de outono. Obrigado, Joubert. Eu estou lendo aqui porque ele mandou exatamente às 7h04. Logo ele está conosco. O sinal do YouTube caiu? Pergunta aqui Não caiu, não. É o Dr. Brito que mandou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Me desculpe, mas falar o quê? O que o Bolsonaro vai falar? Se há 4 meses está calado e passeava na Disney, em 4 anos foi uma presa fácil demais. O Dr. Brito, que está nos ouvindo pelo YouTube, me disse que o sinal caiu. Eu recomendo, se o senhor está me ouvindo, reiniciar o YouTube, que se caiu o sinal, reinicia. Bom dia, Mendelski. Não falta muito para a palavra ladrão, vai servir para procurar emprego, diz a dona Lira Beatriz de Canoas. Pois é, não é?